Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários, por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 3, primeira parte, verso 1. Narada Muni disse a Maharaja Yudhishthira: o rei demoníaco Hiranyakashipu queria ser invencível e livre da velhice e decrepitude do corpo. Ele queria ganhar todas as perfeições yógicas, tais como Anima e Lagima, ser imortal e ser o único rei de todo o universo, incluindo Brahmaloka. Significado: essas são as metas das austeridades realizadas pelos demônios. Hiranyakashipu queria receber do Sr. Brahma uma bênção para que, no futuro, fosse capaz de conquistar a morada do Sr. Brahma. E também outro demônio recebeu do Sr. Shiva uma bênção, e valendo-se desta mesma bênção, quis depois matar o Sr. Shiva. Assim, através de austeridade demoníaca, as pessoas egoístas querem matar até mesmo seus benfeitores, ao passo que o Vaishnava quer permanecer servo eterno do Senhor e jamais deseja ocupar o posto do Senhor. Através de Sayudhya Mukti, que é uma exigência costumeiramente imposta pelos asuras, a pessoa emerge na existência do Senhor. Porém, embora às vezes alcance a meta proposta pelos teóricos monistas, ela volta a cair para lutar na existência material. Verso 2. No vale da colina Mandara, Hiranyakashipu pôs-se a executar suas austeridades, apoiando-se nos dedos dos pés, mantendo seus braços erguidos e olhando para o céu. Embora essa posição fosse extremamente difícil, ele aceitou-a como um meio de alcançar a perfeição. Verso 3. Do cabelo da cabeça de Hiranyakashipu emanava uma luz refulgente, tão brilhante e intolerável como os raios do sol no momento da dissolução. Ao verem que estavam sendo realizadas essas rigorosas penitências, os semideuses, que estiveram vagando por todo o planeta, agora regressavam às suas respectivas moradas. Verso 4. Devido às severas austeridades de Hiranyakashipu, de sua cabeça surgiu um fogo, e este fogo e sua fumaça espalharam-se por todo o céu e passaram a envolver os planetas superiores e inferiores, todos os quais tornaram-se muitíssimo quentes. Verso 5. Devido ao poder de suas rigorosas austeridades, todos os rios e oceanos ficaram agitados. A superfície do globo, com suas montanhas e ilhas, começou a tremer, e as estrelas e planetas caíram. Todas as direções ficaram incandescentes. Verso 6. Tostados e extremamente perturbados devido às rigorosas penitências de Hiranyakashipu, todos os semideuses deixaram os planetas onde residiam e foram ao planeta do Sr. Brahma, onde transmitiram ao Criador a seguinte informação: ó Senhor dos semideuses, ó Mestre do Universo, devido ao fogo que emana da cabeça de Hiranyakashipu e que foi produzido em consequência de suas severas austeridades, ficamos tão perturbados que, incapazes de permanecermos em nossos planetas, viemos ter
contigo. Verso 7. Ó ilustre personalidade, ó líder do universo, se achares conveniente, por favor, antes que todos os vossos obedientes súditos sejam aniquilados, dá cabo destas perturbações, que só servem para destruir tudo. Verso 8. Hiranyakashipu submeteu-se a uma rigorosíssima classe de austeridades. Embora não ignores qual é o plano dele, por favor, ouve enquanto revelamos as suas intenções. Versos 9 e 10. Pela força de severas austeridades, poder místico e transe, foi que o Sr. Brahma, a pessoa suprema deste universo, obteve seu elevado posto. Consequentemente, após criar o universo, ele tornou-se o semideus mais adorável dentro dele. Como sou eterno e o tempo é eterno, devo dedicar-me a essas austeridades, poder místico e transe por muitos e muitos nascimentos, e assim ocuparei o mesmo posto controlado pelo Sr. Brahma. Significado: Hiranyakashipu tinha como determinação sua ocupar o posto do Sr. Brahma. Mas isto era impossível, porque Brahma tem uma longa duração de vida. Como se confirma no Bhagavad Gita 8.17, Sahasra Yuga Pariyantam Aharyad Brahmano Vidhu. 1000 yugas equivalem a um dia de Brahma. A duração da vida de Brahma é extremamente grande, e por conseguinte, era impossível que Hiranyakashipu ocupasse aquele posto. Entretanto, ele tomou a decisão de que, desde que o eu, Atma, e o tempo são eternos, se durante o período de uma vida sua ele não pudesse ocupar o posto, continuaria vida após vida, executando austeridades, até que, um dia, chegaria o momento de ele obter o que queria. Verso 11. Em virtude de minhas severas austeridades, reverterei os resultados das atividades piedosas e impiedosas. Modificarei todas as práticas estabelecidas dentro deste mundo. Mesmo Dhruva Loka será aniquilado no final do milênio. Portanto, qual a utilidade dele? Preferirei permanecer na posição de Brahma. Significado: a determinação demoníaca de Hiranyakashipu foi explicada ao Sr. Brahma pelos semideuses, que lhe informaram que Hiranyakashipu queria subverter todos os princípios estabelecidos. Após executar severas austeridades, as pessoas deste mundo material são promovidas aos planetas celestiais, mas Hiranyakashipu queria que elas fossem infelizes, e mesmo nos planetas celestiais deveriam ficar sofrendo devido aos sentimentos diplomáticos dos semideuses. Pelo gosto dele, aqueles que, neste mundo, eram vítimas de adversidades materiais continuariam tendo o mesmo tipo de infelicidade, mesmo nos planetas celestiais. Na verdade, ele queria introduzir este transtorno em toda a parte. Pode-se perguntar como isto seria possível, pois a ordem universal está estabelecida desde tempos imemoriais. Mas Hiranyakashipu sentia orgulho de declarar que, através do poder de sua tapasya, ele seria capaz de fazer tudo. Ele até mesmo queria tornar insegura a posição dos Vaishnavas. Esses são alguns dos sintomas da determinação assúrica.
Verso 12. Ó Senhor, fontes fidedignas contaram-nos que para obter teu posto, Hiranyakashipu está agora ocupado em rigorosas austeridades. És o mestre dos 3 mundos. Por favor, não percas tempo e toma todas as medidas que julgares cabíveis. Significado: no mundo material, embora o amo dê assistência ao servo, este vive planejando tomar o posto daquele. Na história, há muitos exemplos disto. Especialmente na Índia, durante o governo muçulmano, muitos servos, através de planos e artimanhas, tomaram os postos de seus amos. No livro referente a Chaitanya, conta-se que um grande zamindar, Subhudiraya, mantinha como servo um menino muçulmano. Evidentemente, ele tratava o menino como se este fosse seu próprio filho, e às vezes, quando o menino roubava algo, o amo castigava-o, batendo-lhe com uma vara. Devido a este castigo, havia uma marca no dorso do menino. Mais tarde, depois que, por meios escusos, o menino tornou-se Hussein Shah, o nababo da Bengala, certo dia, sua esposa viu a marca em suas costas e perguntou o que era aquilo. O nababo respondeu que em sua infância fora servo de Subhudiraya, o qual o punira devido a algumas atividades malévolas. Ao ouvir isto, a esposa do nababo imediatamente ficou agitada e pediu que seu esposo matasse Subhudiraya. O nababo, Hussein Shah, evidentemente era muito grato a Subhudiraya e, portanto, negou-se a matá-lo. Porém, quando sua esposa pediu-lhe que transformasse Subhudiraya em muçulmano, o nababo concordou. Tomando um pouco de água do seu cântaro, borrifou com ela Subhudiraya e declarou que Subhudiraya agora tornara-se muçulmano. O ponto é que este nababo fora um humilde e ordinário servo de Subhudiraya, mas de alguma forma conseguiu ocupar o posto supremo de nababo da Bengala. Este é o mundo material. Através de várias artimanhas, todos estão tentando tornar-se amos, embora todos sejam servos dos seus sentidos. Nesta linha de raciocínio, uma entidade viva, embora seja serva de seus sentidos, tenta tornar-se mestre de todo o universo. Hiranyakashipu é um exemplo típico disto, e os semideuses informaram a Brahma as suas intenções. Verso 13. Ó Senhor Brahma, tua posição dentro deste universo com certeza é muito auspiciosa para todos, especialmente para as vacas e os brahmanas. A cultura bramínica e a proteção às vacas podem ser cada vez mais glorificadas, e assim toda espécie de felicidade, opulência e boa fortuna materiais automaticamente aumentarão. Mas se Hiranyakashipu vier a ocupar o teu trono, tudo estará perdido. Significado: neste verso, as palavras Dvijaghavam Parameshtyam indicam a nobilíssima posição dos brahmanas, da cultura bramínica e das vacas. Na cultura védica, o bem-estar das vacas e dos brahmanas é essencial. Sem um programa apropriado para desenvolver a cultura bramínica e a proteção às vacas, todos os afazeres da administração irão para o inferno. Temendo que Hiranyakashipu ocupasse o posto de Brahma,
os semideuses ficaram extremamente perturbados. Hiranyakashipu era um demônio famoso, e todos os semideuses sabiam que se demônios e rakshasas viessem a ocupar o posto supremo, a cultura bramínica e a proteção às vacas deixariam de existir. Como se afirma no Bhagavad Gita 5.29, o proprietário original de tudo é o Senhor Krishna. Bhaktaram Yagya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram. O Senhor, portanto, sabe perfeitamente bem como desenvolver a condição material das entidades vivas dentro deste mundo material. Como se afirma no Srimad Bhagavatam, Tene Brahma Hrida Yaadi Kavaye. Em cada universo existe um Brahma que age em nome do Senhor Krishna. Em cada Brahmanda, o principal criador é o Senhor Brahma, que transmite o conhecimento védico a seus discípulos e filhos. Em cada planeta, o rei ou controlador supremo tem que ser um representante de Brahma. Portanto, se um Rakshasa ou demônio se colocasse no posto de Brahma, então todo o arranjo universal, especialmente a proteção da cultura bramínica e das vacas, entraria em colapso. Todos os semideuses pressentiram este perigo e, portanto, foram pedir ao Senhor Brahma que tomasse providências imediatas para que o plano de Hiranyakashipu gorasse. No começo da criação, o Senhor Brahma foi atacado por 2 demônios, Madhu e Kaitabha, mas Krishna salvou. Portanto, Krishna é chamado de Madhu Kaitabha Hantri. Desta vez, então, Hiranyakashipu tentava usurpar a posição de Brahma. A situação do mundo material é tal que, se até mesmo a posição do Senhor Brahma às vezes é periclitante, que dizer da condição em que se encontram as entidades vivas comuns. Entretanto, até a época de Hiranyakashipu, ninguém tentara assumir a posição do Senhor Brahma. Hiranyakashipu, entretanto, era tão demoníaco que chegou ao ponto de cultivar tal ambição. A palavra Bhutyai significa para aumentar a opulência, e a palavra Shreyase refere-se à etapa em que finalmente voltamos ao lar, voltamos ao Supremo. No avanço espiritual, a posição material melhora ao mesmo tempo em que o caminho da liberação torna-se claro e a pessoa livra-se do cativeiro material. Se, ao realizar avanço espiritual, alguém está situado em posição opulenta, sua opulência jamais decresce. Portanto, essa bênção espiritual chama-se Bhuti ou Vibhuti. Krishna confirma isto no Bhagavad Gita 10.41. Yad yad vibhutimat sattvam mama tejomsha sambhavam. Se o devoto avança em consciência espiritual e com isto torna-se também materialmente opulento, sua posição é uma dádiva especial do Senhor. Tal opulência jamais deve ser considerada material. No momento atual, especialmente neste planeta Terra, a influência do Senhor Brahma sofreu considerável decréscimo. E os representantes de Hiranyakashipu, os Rakshasas e demônios, assumiram o comando. Logo, não há proteção à cultura bramínica nem às vacas, que é o pré-requisito básico para toda classe de boa fortuna. Esta era é muito perigosa, porque a sociedade está sendo administrada por demônios e Rakshasas.
Verso 14. Ó Rei, recebendo esta informação que lhe foi transmitida pelos semideuses, o poderosíssimo Senhor Brahma, acompanhado de Bhrigu, Daksha e outros grandes sábios, imediatamente partiu rumo ao local onde Hiranyakashipu executava suas penitências e austeridades. Significado: o Senhor Brahma estava esperando que as austeridades executadas por Hiranyakashipu amadurecessem para que pudesse ir até lá e conceder bênçãos de acordo com o desejo de Hiranyakashipu. Agora, aproveitando-se da oportunidade de estar acompanhado de todos os semideuses e grandes pessoas santas, Brahma foi até lá para outorgar-lhe as bênçãos desejadas. Versos 15 e 16. O Senhor Brahma, carregado por seu avião, um cisne, primeiramente não pôde ver onde estava Hiranyakashipu, pois o corpo de Hiranyakashipu estava coberto por um formigueiro, gramas e bambus. Visto que Hiranyakashipu estava ali havia muito tempo, as formigas haviam devorado sua pele, gordura, músculos e sangue. Então o Senhor Brahma e os semideuses conseguiram localizá-lo. Ele parecia um sol coberto pelas nuvens, aquecendo o mundo inteiro com suas austeridades. Surpreso, o Senhor Brahma começou a sorrir, e então dirigiu-lhe as seguintes palavras. Significado: a entidade viva pode muito bem viver às custas de seu próprio poder, sem a ajuda da pele, medula, ossos, sangue e assim por diante, porque afirma-se Asangoyam Purusha. A entidade viva nada tem a ver com a cobertura material. Por anos a fio, Hiranyakashipu executou uma severa espécie de tapasya, austeridade. Na verdade, segundo se diz, ele executou tapasya por 100 anos celestiais. Como um dia dos semideuses equivale a 6 meses de nossos meses, de certo ele utilizou um tempo prolongadíssimo. Pelo próprio sistema da natureza, seu corpo fora quase totalmente consumido pelas minhocas, formigas e outros predadores. E, portanto, mesmo Brahma, de início, foi incapaz de vê-lo. Mais tarde, entretanto, Brahma pôde determinar onde estava Hiranyakashipu, e ficou surpreso ao observar que Hiranyakashipu executava tapasya, prevalecendo-se de um poder extraordinário. Qualquer pessoa concluiria que Hiranyakashipu estava morto, porque havia tantos seres e objetos que lhe cobriam o corpo. Mas o Senhor Brahma, o ser vivo supremo deste universo, pôde compreender que Hiranyakashipu, vivo, estava coberto por elementos materiais. Deve-se notar também que, embora executasse sua austeridade por muito e muito tempo, mesmo assim, Hiranyakashipu era conhecido como um Daitya e Rakshasa. Nos versos seguintes, comprovar-se-á que mesmo grandes pessoas santas não poderiam executar tão severa classe de austeridade. Porque então ele era chamado de Rakshasa e Daitya. É que tudo o que ele fazia era para o gozo de seus sentidos. Seu filho Prahlada Maharaja tinha apenas 5 anos, então o que Prahlada poderia fazer? Entretanto, pelo simples fato de executar um pouco de serviço devocional, como fora instruído por Narada Muni, Prahlada tornou-se tão querido do Senhor, que o Senhor veio salvá-lo.
ao passo que Hiranyakashipu, apesar de todas as suas austeridades, foi morto. Esta é a diferença entre o serviço devocional e todos os outros métodos que têm como objetivo a perfeição. Alguém que realiza severas austeridades para poder gozar dos sentidos é temível para todo o mundo, mas o devoto que executa pelo menos um pouco de serviço devocional é amigo de todos. Suridam Sarva Bhutanam. Uma vez que o Senhor é o bem-querente de todas as entidades vivas, e já que o devoto adquire as qualidades do Senhor, o devoto, executando o serviço devocional, também age para a boa fortuna de todos. Assim, embora estivesse executado austeridades tão severas, Hiranyakashipu permaneceu como um Daitya e Rakshasa, enquanto Prahlad Maharaj, embora nascido do mesmo pai Daitya, tornou-se o devoto mais sublime e foi protegido pessoalmente pelo Senhor Supremo. Bhakti, portanto, chama-se Sarvopadi Vinirmuktam, indicando que o devoto está livre de todas as designações materiais, e Anyabhilashita Shunyam, que ele está situado em posição transcendental, livre de todos os desejos materiais.